Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Resolvi eu gravar essa palavra mais cedo, porque eu fui impulsionado a colocar isso para fora que está me inspirando agora, para não perder a essência e nem essa chama que está queimando aqui em meu coração. Eu quero passar para vocês no mesmo impacto que eu recebi essa palavra, na mesma força que eu recebi essa palavra. Então convido você a fechar os seus olhos, a falarmos com Deus com todo o nosso coração, com tudo que mais desejamos. Coloque para fora tudo aquilo que você queria fazer pelo Senhor, todos os planejamentos que você fez pelo Senhor e que talvez por alguma distração, por alguma limitação sua, talvez por algum motivo, alguma circunstância, você não conseguiu concretizar isso, mas essa vontade está gerada aí dentro do seu peito. Nesse momento eu te convido, você que já foi tocado pelo Senhor, pelo infinito amor de Deus, e que hoje sente vontade de se colocar aos pés do Senhor e abraçar e beijá-lo, por tão grande que Ele é em nossas vidas. Senhor meu Deus, hoje nós te louvamos, meu Pai, mais do que nunca. Nós te glorificamos mais do que nunca, Senhor. Tu és bendito no meio de nós, nós somos o teu povo. Nós te amamos, Senhor meu Deus. E esse dia nós escolhemos, meu Pai, para declarar maior ainda essa pulsação dos nossos corações. Este culto, meu Pai, nós oferecemos a Ti todo o nosso amor que o Senhor depositou em nós. Não podemos igualar, Senhor meu Deus, não podemos retribuir na mesma proporção, mas nesse momento, Senhor meu Deus, pelo Teu Espírito que está em nós, Senhor meu Deus, nós queremos declarar aos céus, nós queremos declarar a todos quantos podem ouvir a nossa voz, que nós Te amamos. Tu és bendito, Senhor, eternamente. Tu és santo, Tu és louvado, Tu és adorado. Tudo que a minha alma, Senhor meu Deus, ela quer expressar sobre Ti, meu Pai, eu não quero hesitar. Tu és grande eternamente, Senhor meu Deus, e eu Te louvo junto com toda a igreja. O Teu nome, Senhor meu Deus, ele adoça os meus lábios, meu Pai. A Tua presença, ela alegra o meu dia, meu Pai, o meu caminhar. Tu és, meu Pai, o meu respirar, a única alegria que eu tenho de viver. Eu Te vejo em todas as bênçãos em minha vida, em todo momento, até nas dificuldades, que não me deixa se afastar de Ti. O Teu ciúme, meu Pai, é benigno para comigo. O Senhor me deseja mais do que eu próprio desejo o Senhor, porque o meu amor é falho, Senhor meu Deus. Às vezes eu me esfrio, às vezes eu me inclino, meu Pai, às minhas próprias vontades, mas o Teu amor, Senhor meu Deus, o Teu amor, ele é perfeito. O Teu amor, ele me abraça, ele abraça o Teu povo, ele não nos deixa nos perder, como uma nuvem que nos guarda, meu Pai, do sol, meu Pai, que nos maltrata. O Senhor é como aquele fogo, meu Pai, no deserto, que não deixa, meu Pai, nós nos esfriar, nós morrermos espiritualmente. E nessa noite, meu Pai, que será realizado este culto, em o nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra ela possa transformar as nossas vidas. É o que eu Te peço, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó meu Deus. Amém, Senhor. E hoje eu queria falar desse grande amor que Deus ele tem para cada um de nós. O compromisso de Deus, ele é incomparável. É uma aliança que não se quebra.
E eu peço a você que abra sua Bíblia e marque juntamente comigo no livro de 2 Coríntios, que diz assim no versículo 20, no versículo 21 e 22, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia, Senhor meu Deus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos unge é Deus. O que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém, irmãos? Primeira coisa que nós precisamos entender é que todas as promessas de Deus, tudo que tem dentro da palavra de Deus, os céus, até as bênçãos na terra, a glória que há de vir, a glória que já está revelada, todas essas promessas são nele sim, e por ele são confirmadas, são amém. Assim se foram para tudo, para quê? Para a glória de Deus. Deus é glorificado em tudo isso que o Senhor ele tem feito em nossas vidas, por essa palavra riquíssima que hoje está ao acesso de nossas mãos. Por isso que hoje Deus ele está fazendo na sua vida, transformando o seu coração e o meu, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Foi Deus que nos ungiu, o qual também nos selou. Nós temos uma marca, irmãos. Você que ouviu essa palavra, você que não encontrou nada que tenha tamanho valor como essa palavra, ela que brilhou e você conseguiu pelos olhos da fé enxergar a dimensão incrível que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, isso que nos alcançou. Deus ele nos deu um penhor, o Espírito em nossos corações. Aleluia, Senhor meu Deus. O Espírito de Deus é o nosso penhor, sabe? Quando a gente às vezes passa por alguma coisa e a gente temos que deixar algo penhorado, uma coisa de grande valor, para que a pessoa ela confie que você vai voltar e pagar e você pegar aquilo de volta. O penhorar algo é garantir a sumida, é garantir a sumida. Quando eu chego no lugar, olha, eu botei 10 reais de gasolina, eu deixar um celular lá de R$1.000, o cara vai ou não vai receber? Porque é uma garantia assumida que eu vou voltar, e se eu não voltar, aquilo que eu fiz com ele garante mais do que eu estava devendo a ele, mais do que a minha dívida com ele. E o Senhor ele se colocou com uma dívida conosco. Não é que ele nos deve nada, mas Deus, pelo seu infinito amor e para mostrar em nós confiança, para que nós possamos confiar na esperança, para que a gente tenhamos fé, realmente acreditar, ter convicção. Deus, ele nos selou, penhorando o Espírito Santo em nossos corações. E é isso que faz que nós temos total certeza que já está confirmado tudo que Deus ele prometeu para nós. Então você que está ouvindo essa palavra agora, se alegre-se no Senhor, na aliança que Deus ele fez contigo. Sabe, é como se fosse, hoje não existe mais isso, mas no Velho Testamento, um homem ele pedia uma mulher em noivado, e eles se afastavam um pouco. Por quê? Porque eles não pecassem, para que eles não praticassem atitudes que
iriam macular, quer dizer, iam manchar aquela aliança. Então o noivo pedia aquela mulher em noivado, mas antes dele sair, antes dele se afastar, ele colocava uma aliança no dedo daquela jovem, daquela mulher pura. E ele lhe fazia promessas. E aquela aliança no dedo, toda hora que aquela jovem olhasse, ela lembrava da promessa que o noivo fez. Um dia, irmãos, eu me arrepio todinho só em lembrar nisso. Um dia o noivo, ele veio e ele fez uma promessa comigo e com você, com todos nós, com todo o povo de Deus. Ele nos deu uma aliança no dedo, e essa aliança que nós podemos confirmar é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos a marca de Deus, mas um dia esse lindo casamento ele vai ser realizado. Aleluia, Senhor meu Deus. Um dia vai acontecer o grande casamento, um dia o noivo ele vai voltar. O Senhor ele vai voltar nas alturas, sabe? Ele vai trazer uma linda festa. Sabe o que aquela menina de 15 anos sonhava? O que você jovem sempre sonhou não pode se comparar com aquele grande dia que o Senhor tem preparado para todos nós. Sabe, muitas pessoas lembram dos últimos dias como se fossem dias terríveis. O Senhor não preparou o inferno para você. O Senhor não preparou a grande tribulação para você. Deus nos deu foi o Filho. Deus nos deu foi um compromisso. Ele tem um compromisso com você. E a maior prova de amor disso é que Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou e foi transformado e levado aos céus. E Ele disse que assim vai ser também com todos nós que cremos nessa aliança, que nós recebamos esse compromisso e se guardemos para Ele, para um dia nós se regozijarmos na presença do Senhor, na presença de Deus. Ele está agora à destra de Deus Pai. Aleluia, Senhor meu Deus. E o que nós mais precisamos fazer é se humilhar diante do Senhor, é renunciar às coisas desse mundo que nos afasta de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente faz tantos compromissos com Ele. A gente fez uma aliança com Deus também. Ele colocou o coração dele em nós, o coração bondoso. O Espírito Santo de Deus está em nós, para que nós não errássemos. E quantos juramentos nós fizemos ao Senhor. Sabe, talvez você nem seja evangélico, você que está ouvindo essa palavra, mas você já fez juramentos ao Senhor, provas de amor. Você disse: olha, eu te amo, Senhor. Tu és tudo na minha vida. Não há ninguém maior do que Deus em minha vida. Mas as tentações e as coisas dessa vida têm te afastado desse encontro. Tem desfeito esse casamento que está marcado e tem hora e dia, como a palavra de Deus diz. Hoje você que fez planos com o Senhor, você que decidiu se entregar a Deus, se humilhe diante do Senhor. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos, ele passa a amar as pessoas, ele passa a amar a noiva, ele passa a amar o próximo, ele passa a desejar bem as pessoas, mas não somente no sentido de abraçar, mas no sentido de despertar também para aquilo que está para acontecer, para esse evento maravilhoso. Quantas coisas renunciamos para ir a uma festa? Às vezes nós temos que comprar uma roupa adequada para a altura daquele evento, daquele lugar que a gente vai se encontrar, para aquele tipo de pessoas da alta classe, da alta sociedade. Então a gente gasta às vezes com sapato, a gente renuncia a comprar algum alimento para casa e compra uma blusa, sei lá, uma roupa bonita,
um paletó, e a gente paga caro. Será que maior valor não tem as coisas de Deus? Aquele evento único e separado para todos nós. O Senhor, Ele te chama para Ele. Você hoje tem um convite. A palavra de Deus, ela te chama. Ela te chama, vem. Você que tem sede, venha. Não precisa pagar, beba de graça da presença de Deus, da água do Espírito Santo. Voltemos novamente a honrar o Senhor. Acredito que isso deve ser o maior desespero de alma de alguém que realmente ouviu o chamado de Deus, a voz de Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele mesmo no lugar bom, ele toda a vida se apontava em direção a Jerusalém e orava durante 3 vezes ao dia pelo povo de Deus. Temos que ouvir o chamado de Deus mais forte do que nunca, que nos prenda das correntes, que nos prende às coisas dessa vida. A Bíblia diz assim: não despreze o dom que há em ti, ao qual te fora dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Nós não podemos desprezar, irmãos, o dom que Deus ele colocou em nós. A Bíblia diz que também, jovem, não despreze a tua mocidade, a tua força, a tua garra, mas ele está dizendo ser o exemplo no meio dos fiéis, quer dizer, os que são os melhores são vocês. Sejam os melhores na palavra, sabe, jovem? Você tem se dedicado anos e anos e anos estudando, fazendo ensino médio, fundamental. Estudar é necessário, mas ele está dizendo na palavra. Não adianta você ser formado em nada se você não for formado o caráter que Deus ele quer na sua vida. Deus ele quer que você seja um exemplo dos fiéis. Seja uma pessoa que exorta, que ensina. Aleluia, Senhor meu Deus. Tenha dentro de você essa vontade, essa garra. A Bíblia diz aqui, mais na frente: medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Sabe, irmãos, por mais que eu leia a palavra de Deus, por mais que às vezes eu estude teologia, tire algumas dúvidas, eu sempre me sinto que não sou digno. Parece que eu não estou dando aquilo que o Senhor ele pede, e aquilo me atormenta. Sabe, depois dessa pandemia me apareceu tanto trabalho, e louvo a Deus por isso. Me apareceu o trabalho, o pão de cada dia na minha mesa, mas esse tempo que eu me dediquei, eu chegava cansado em casa, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para nada. E isso me desesperava, minha alma entristecia, eu fico em uma agonia, em uma crise. Eu não demonstro isso, mas eu fico numa crise, porque eu sei que eu estou desfalecendo. Eu preciso da palavra de Deus, da presença de Deus. Eu preciso me deleitar. A minha angústia só é cessada quando eu estou fazendo a vontade de Deus. E nós precisamos disso, meditar nessas coisas, se ocupar nela, colocar nossa mente nela. Nós temos que disciplinar o nosso tempo. Sabe, como um filho desobediente, assim tem sido o tempo de alguns irmãos dentro da igreja. Ele não tem tempo para nada, ele tem tempo para o seu trabalho, ele tem tempo para assistir os seus filmes, ele tem tempo para brincar, ele tem tempo para sair, ele tem tempo para dormir, para se deitar, para andar, para tudo.
mas tempo para se deleitar nessa palavra, para meditar na palavra de Deus, para a sua comunhão pessoal com Deus, ele não tem. Então é como se você não tivesse controle sobre o seu tempo. Como um filho desobediente que você diz assim, ó, para, e ele não para. E Deus manda uma pandemia, você tem tempo demais, mas parece que agora você aproveita para tudo, menos para se deleitar e meditar na palavra de Deus. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento se manifeste a todos, para que a tua casa se converta, para que os irmãos vejam a tua piedade, porque ela tem grande proveito. Confundir as coisas. Eu sempre tive experiência, eu sempre vi erro de líderes, acertos de líderes, né? Porque líderes, eles vão na frente. Então quando ele erra, você vê, quando ele acerta, você vê, porque ele vai ser a referência. Quando ele erra, não veja para apontar, mas veja assim para dizer, se ele cometeu isso, Deus ele está falando para mim não errar nessa área. Se eu acho isso errado, é para mim acertar nisso. Quando eu vejo alguém acertar, eu posso melhorar isso ou fazer igual, porque o bom exemplo é para isso. E uma coisa que eu sempre vi é um envolvimento na obra de Deus. Às vezes, a gente quando é líder, a gente ama a obra de Deus e a gente quer se envolver. Isso é o maior erro, se envolver a tal ponto de trazer esses problemas para dentro de casa. E o que a gente mais escuta de mulheres de pastor ou vice-versa é que estão levando os problemas para dentro de casa. Eu lembro que uma vez a igreja estava muito problemática, estava tendo problemas demais, quer dizer, quase toda semana aparecia uma coisa nova. Parece que em vez de trazer a palavra de Deus, alguém estava trazendo era problema. E eu lembro que o pai ficava perturbadinho, o meu pai que já é um pouco mais velho, eu, Senhor, toda hora que eu venho para cá é uma confusão diferente. Por quê? Porque não estava se ocupando daquilo. E Deus ele falou tremendamente. Uma coisa que nós precisamos aprender como servo de Deus é que nós temos que ouvir o problema das pessoas, mas a gente não pode se envolver neles, porque a gente está para resolver eles e não para trazer eles para nós e tirar das pessoas. Amém, irmãos? E às vezes a gente está dentro de casa, em vez de a gente estar conversando uma conversa saudável com a nossa esposa, com os nossos filhos, a gente está falando sobre a igreja, está falando sobre o problema, sobre aquilo que dá errado, sobre aquilo que não está dando certo, sobre o fulano que não se converte. E acaba que aquelas pontos negativos estão sobressaindo os positivos. Então eu pedi ao Senhor, e graças a Deus eu tenho lutado contra isso, eu não tenho me envolvido, eu tenho escutado os problemas e eu tenho sorrido. Eu tenho olhado e tenho dito, realmente o diabo é sujo, mas hoje eu estou com a sabedoria divina, e é isso que você tem que ter, irmão. Você que vai ouvir o problema do teu irmão. Sabedoria divina é você olhar o problema vendo a solução. Tem gente que fica botando confusão em uma tempestade, em um copo d'água, e você quando vê aquilo, você vê onde está a solução, você vê a futilidade do problema, e você sorri diante dessa dificuldade. Você não traz ele para si, você não suga ele para você, mas pelo contrário, você espere o mal. Então nessa noite, antes de eu encerrar essa palavra, comece a semear isso, seja uma oferta agradável ao Senhor. Comece a exalar aquilo que o Senhor ele pede de nós, comece a cheirar aquilo que agrada o coração de Deus. Comece a ser isso. Seja uma oferta agradável ao Senhor. Escute o chamado de Deus, mantenha-se nessa aliança, que essa angústia ela possa te trazer para realmente se prepararmos para esse encontro com o Senhor. E você que tem esse chamado, discipline o seu tempo. Seja um líder, lidere, ame as pessoas, ame o seu chamado mais do que tudo. O nosso maior ministério, primeiramente, é servir à vontade de Deus, a nossa família e a igreja.
as demais coisas é futilidades. Quando a gente está lá no hospital, irmãos, a gente pode sentir escorregando de nossas mãos todas as nossas posses. Nós podemos sentir escorregando de nossas mãos toda a nossa família que nós iremos deixar. Mas nós não podemos sentir de nossas mãos escorregando a presença de Deus, a chance que a gente tinha de poder servi-lo. Sabe, chegar lá no céu e dizer assim: olha, Senhor, eu me ocupei em tantas coisas. Sabe, o mundo me ensinou, ele me doutrinou a amar coisas, meu Pai, que não tinham valores. Senhor, tudo Tu pode me dar, tudo Tu pode tirar, mas nada, Senhor, meu Deus, é mais importante que a Tua presença em minha vida. Escute o chamado de Deus hoje. Eu não tenho visto mais pessoas que têm amado pregar a palavra de Deus. Sabe, isso às vezes tem parecido peso para algumas pessoas. Tem pessoas que para louvar estão tendo isso como um sacrifício, um louvor. Meu Deus, nos perdoa, meu Pai. Nos perdoa a tal que ponto nossa geração chegou. Até que ponto, meu Pai, nós conseguimos ser moldados. Quebra-nos de novo, meu Pai, nos refaz. Se esse mundo por algum momento nos tirou, meu Pai, do rumo certo que é Te agradar, traz-nos de volta pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pelo poder da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Pelo poder da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Traz-nos de volta, Senhor, meu Deus, ao amor que foi gerado lá na cruz, que não é o segundo, não é o terceiro, mas é o primeiro e único e verdadeiro. Traz-nos de volta, Senhor, meu Deus, para a Tua vontade, o que é perfeito e agradável ao Teu coração, Senhor, meu Deus. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu encerro essa palavra nessa noite, abençoando a todos que vão estar ouvindo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós manifesto, e nós, como o Teu poder, Senhor, o poder de Deus, nós Te bendizemos. Amém, Senhor, meu Deus. Irmãos, tenham todos uma boa noite.